Ok, vamos lá. Na aula passada, a gente construiu a aplicação exponencial, que fazia o seguinte, né? Você tem uma superfície S, um ponto P. Aí você desenha aqui do lado esquerdo, plano tangente, superfície S no ponto P. Então a gente construiu a chamada aplicação exponencial, que o que ela faz é, bom, já expliquei isso aqui, cada direção radial, digamos V, você anda aqui, você sai ao longo da geodésica com aquela direção e anda um comprimento norma de V. Isso. Então essa aplicação está bem definida em alguma vizinhança da origem, que eu posso tomar de tal maneira que ela seja um difeomorfismo, inclusive. Isso aqui em S, sobre a imagem, né? É um dífeo, se o delta é pequeno. Será uma consequência do teorema da função inversa, né? E aí você pode olhar, por exemplo, para os círculos de raio R, dada uma distância R aqui da origem, você pode olhar para os círculos de raio R, que eu vou desenhar aqui em amarelo. E você pode olhar para a imagem desses círculos, né? Isso vai me dar uma certa curva aqui contida na superfície. Certo. Então você tem essa família de curvas que são chamadas de círculos geodésicos. Então, o círculo geodésico é simplesmente a imagem de um círculo pela aplicação exponencial, centrada na origem. Tá? Estou pegando o círculo centrado na origem. Então, o círculo geodésico de raio R em torno de P vai ser simplesmente a imagem pela exponencial da fronteira da bola de raio R centrada na origem. Certo? Esses são os círculos geodésicos. E, por outro lado, cada reta que sai da origem aqui é mandada pela aplicação exponencial numa geodésica. Certo? Foi assim que a geodésica foi construída. E essas curvas aqui são chamadas de geodésicas radiais. Eu estou introduzindo terminologia, né? Então, fixado o ponto P, as geodésicas radiais são aquelas que saem do ponto P, que podem ser vistas, então, com uma imagem pela exponencial de semirretas que saem da origem. Bom, o que a gente vai ver agora, e isso é uma propriedade chave para mostrar que as geodésicas são as curvas de menor comprimento, pelo menos localmente, é a propriedade de que essas duas famílias de curvas aqui, as geodésicas radiais e os círculos geodésicos, são perpendiculares. É claro que elas são perpendiculares aqui na geometria do plano, mas o fato que a gente vai mostrar na aula de hoje é que elas são perpendiculares também na superfície. Ou seja, se eu olhar para as duas tangentes, as curvas, na superfície S, essas direções são perpendiculares entre si. Certo? Esse ângulo aqui é 90 graus. E mais ainda, se eu pegar, eu chamei esse vetor de V, né? Esse é o ponto V. Então, se eu pegar qualquer vetor radial no ponto V, digamos, eu posso pegar, por exemplo, o próprio V, aqui na origem. Quando eu olhar para a imagem pela derivada desse vetor aqui na superfície, essa aqui vai ser, então, a derivada da exponencial
no ponto V, calculado em V. Esse vetor aqui vai ter exatamente o mesmo comprimento que o comprimento euclidiano de V. Certo? Ou seja, a derivada da aplicação exponencial ela vai fazer com que os comprimentos radiais sejam preservados e com que o ângulo de 90 graus entre a direção radial e o círculo também seja preservado. Esse é o chamado lema de Gauss, que eu vou enunciar agora em seguida. Certo? Então, minha afirmação é que a norma desse vetor aqui é igual à norma de V. Certo? Então, o que é o lema de Gauss? O lema de Gauss vai dizer o seguinte: eu vou combinar essas duas informações numa só. Vou simplesmente dizer o seguinte, que para todo V no plano tangente de S, onde eu estou imaginando aqui que o V está no domínio da aplicação exponencial, certo? V pertencente ao domínio da aplicação exponencial. Ao invés de escrever assim, deixa eu dizer que ele vai estar pertencente a essa bola aqui. Mas, na verdade, a demonstração não vai fazer uso disso, ela vai só fazer uso de que a exponencial está definida até lá, até o ponto V. Certo? E para todo V... Então, vale a seguinte igualdade. Vale... Se eu fizer o produto escalar da derivada da exponencial no ponto V, quer dizer, eu estou fixando o ponto V aqui. Então, eu olho para isso aplicado a V, depois faço o produto escalar pela derivada aplicada a qualquer vetor W, isso aqui vai ser igual ao produto escalar de V e W. Isso aqui, qualquer que seja o W, no caso, tangente no ponto V ao plano tangente de S. Mas claro que isso aqui sempre, como se é um espaço vetorial, isso pode ser naturalmente identificado com S. Então, o W seria, digamos, um vetor qualquer aqui no ponto V, não necessariamente radial. Então, o produto escalar das imagens, certo, é igual ao produto escalar dos vetores originais. Isso não está me dizendo que ela é uma isometria, porque para que isso seja válido, eu estou especificando que um dos vetores seja o radial. Certo? Ou seja, isso me diz que, em outras palavras, o lema de Gauss diz que a exponencial é uma isometria radial. Certo? Isso é uma observação importante aqui. Não é para qualquer V, né? O V está fixado de início, mas aí eu tenho que aplicar na própria direção de V para funcionar. Certo? Então, isso implica, em particular, que as curvas que são imagem dos círculos vão ser perpendiculares a essas geodésicas, né? Porque se eu pegar o W tangente ao círculo, o produto escalar original é zero, portanto, o produto escalar na imagem vai ser zero também. Então, esse é o lema que a gente gostaria de provar. Uma pergunta sobre o enunciado? Ok. Então, vamos para a demonstração. Uma demonstração consiste no seguinte, consiste em quebrar em dois casos. O primeiro caso em que o W é o próprio V, e segundo caso em que o W é perpendicular a V. Certo? Como o espaço. Isso termina a demonstração, né?
Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou desenhar aqui de novo. Aqui estamos com a origem. Então, a gente tem aqui um ponto V. E aqui está a superfície. Aqui está o P. E aqui está a imagem de V. Ops. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos fazer a primeira de maneira mais... A primeira é mais simples, né? Porque ela simplesmente usa que a imagem da semirreta é uma geodésica da superfície S. Ou seja, eu vou fazer primeiro o caso 1, que é o caso em que W é igual a V. Certo? E aí, nesse caso, você pode observar que isso daqui vai ser exatamente o vetor velocidade da geodésica que sai de P com velocidade V. É só observar que, se eu pegar a curva, né, definida pela exponencial de TV, certo? Por definição da exponencial, isso é uma geodésica, isso é exatamente a geodésica que satisfaz gama V de 0 igual a P e gama V' de 0 igual a V. Mas como ela é uma geodésica, a gente sabe que a norma do vetor velocidade é constante. Certo? Ok? Em particular, a norma do vetor velocidade no tempo 1 tem que ser igual à norma do vetor velocidade no tempo 0. Isso implica que norma de gama V' de 1 é igual a norma de gama V' de 0. Mas, quem que é a derivada no tempo 1? Bom, isso aqui, por definição, vai ser exatamente a derivada dessa aplicação, calculada em t igual a 1, ou seja, no próprio v, aplicada à velocidade dessa curva no tempo 1, que é o próprio v. Certo? Portanto, a norma desse vetor é igual à norma de v. Acabou o caso 1. Certo? Então, o comprimento radial é preservado. Bom, isso faz sentido porque a definição geométrica da exponencial era dada exatamente por você medir o comprimento do vetor ao longo da geodésica, né? Ok, então o caso 2 é o caso em que o W é perpendicular ao V. Certo? No caso 2, a gente tem um vetor W assim. Ele vai ter uma imagem aqui, que eu quero mostrar que essa imagem também é perpendicular a esse vetor aqui. Que é a imagem do V, né? Então, eu quero localizar onde que está a imagem de W. E aí a ideia é eu vou pegar uma curva no plano tangente que passa no tempo 0 pelo ponto V e tem velocidade W. Como o W é ortogonal ao V, que é a direção radial, o mais simples é tomar essa curva como um círculo. Vou pegar aqui a curva alfa de T, ou alfa de S, vou chamar. Alfa de S vai ser exatamente aquele pedacinho, não está aparecendo não, né? Mas é o círculo, tá? Como sendo aquele pedacinho de círculo ali que passa pelo ponto V com velocidade W. Então, tomamos uma curva alfa, pode estar definida, por exemplo, de menos epsilon a epsilon, plano tangente de S, com as seguintes propriedades: alfa de 0 é igual a V, alfa' de 0 é igual a W, e ela percorre um círculo, ou seja, a norma do alfa de S vai ser igual a norma de V, não é isso? É constante igual a norma de V. Então, gostaria de olhar para a imagem dessa curva aqui e analisar o que acontece com o ângulo, mas para isso é conveniente introduzir... Eu fiz isso aqui no tempo 1, mas eu posso fazer isso num tempo t qualquer também. Ou seja, eu posso considerar a seguinte aplicação
vou definir agora, definimos x como sendo de menos epsilon, epsilon. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Deixa eu dar a definição dela logo, né? Eu gostaria de fazer o seguinte. X de st, eu vou olhar a imagem pela exponencial. É como se eu estivesse olhando para a imagem desse pequeno setor aqui, né? Onde um ponto aqui seria o quê? Um ponto do tipo t, alfa de s, onde o t está entre 0 e 1. Isso? Então é isso que eu gostaria de fazer aqui. Exponencial de t, alfa de s. Então agora o s está definido de menos epsilon a epsilon. E o t está definido de... Bom, essa geodésica está definida até tempo 1, né? Então você pode aumentar um pouquinho. Se quiser, pode colocar t entre 0 e 1. Certo? Então, essa é uma aplicação que vai de um subconjunto do plano no R3, né? Na superfície, de fato. Ok? Muito bem. E aí, a ideia é analisar quem é a derivada disso com respeito a S e quem é a derivada disso com respeito a T. Bom, a derivada disso com respeito a T vai ser exatamente o vetor velocidade das geodésicas radiais. O alfa de S está fixo. Isso aqui é a imagem de uma semirreta que sai da origem. Então, o xt vai ser, então, se eu for fazer o desenho aqui, o xt seria uma coisa assim, né? Vetor velocidade da geodésica radial. Por outro lado, o xs é o que eu quero determinar, né? Que é o vetor velocidade, a imagem do círculo. Esse círculo aqui. E o que eu gostaria de mostrar, então, é que o produto escalar desses dois vetores é zero. E eu vou fazer isso mostrando que, na verdade, esse produto escalar é constante e que tem limite zero quando eu faço t tender para zero. Essa é a estratégia. A priori, eu não sei nada sobre o produto escalar aqui, mas eu vou calcular a derivada dele com respeito a t, e depois vou tirar o limite quando o t vai para zero. Tá bem? Ou seja, eu gostaria de fazer o seguinte. Pegar, então, o produto escalado xs pelo xt. Né? Isso é uma função de t e s. E eu vou calcular isso, calcular a derivada, então, com respeito a t. Tá certo? Bom, então se você faz isso daqui, isso é uma aplicação diferenciável, isso vai ser produto escalar, né, da derivada do xst, né, vírgula xt, mais o xs, vírgula xt, certo? Mas aí eu pergunto, quem que é esse vetor aqui? Ou melhor, o que eu posso fazer com esse vetor aqui? Vamos só escrever os vetores, né? O xs em st, ele é a derivada disso com respeito a s, portanto ele vai ser, isso aqui é uma aplicação, então é a derivada da exponencial no ponto em questão, aplicada a derivada disso com respeito a s, que é o t vezes alfa' de s. Esse é o xs. Bom, isso é uma transformação linear, eu posso tirar o t para fora. Isso aqui é igual a t vezes essa derivada aqui. Em t alfa de s aplicado a alfa' de s.
Esse é o xs, né? E o xt, derivada com respeito a t, vai ser, então, a derivada da exponencial no ponto t alfa de s, aplicado ao vetor velocidade dessa curva, ou seja, a derivada com respeito a t, que é o próprio alfa de s. Isso? Isso aqui, implicitamente, ele é a derivada da curva no tempo t, né? Da curva exponencial de t alfa de s com s fixo, né? Mas isso aqui é uma geodésica, né? Isso aqui é uma geodésica. Certo? Ou seja, o xt, ele é o vetor velocidade da geodésica com S fixado, né? Para todo S. Então, novamente, o que eu posso fazer com isso aqui? Isso aqui que significa ser geodésica, né? A superfície, né? Isso. Ou seja, ser uma geodésica significa que a derivada covariante do vetor velocidade, que é o próprio xt, com respeito ao parâmetro da geodésica, que é o parâmetro t, é zero. De fato, é equivalente. Mas isso aqui é simplesmente a projeção tangente da derivada usual. Ou seja, isso aqui é equivalente a dizer, como ele falou, que a derivada usual, que seria o meu xtt, é perpendicular à superfície. Perpendicular à superfície S. Naquele ponto ali. Ou seja, como esse vetor é tangente, se eu quisesse eu poderia colocar a componente tangente aqui, mas isso aqui seria a derivada covariante da velocidade, que é zero, porque a curva é uma geodésica. Então esse termo desaparece. Certo? Então, portanto, a gente conclui que essa derivada é igual a isso aqui. E agora o que a gente faz com isso? Eu já falei aqui na aula, né? O que o geômetra faz quando vê duas derivadas mistas assim, né? Comuta, né? Ou seja, a ideia é que isso aqui são duas derivadas usuais, você pode comutar. Estou colocando o t por último aqui. Aí eu boto o s por último. Mas agora eu vejo isso como um meio da derivada com respeito a s do xt. Certo? Muito bem, o que eu posso então dizer sobre isso aqui? Que é constante, né? Constante por quê? Porque a curva alfa de S tem norma constante. Isso aqui é exatamente o vetor da geodésica, né? Observe o seguinte, que ele por ser vetor velocidade de uma geodésica, ele tem norma constante ao longo da geodésica. Mas aqui eu estou derivando com respeito a S, que é a outra direção. Mas, de fato, da maneira como eu fiz a construção, essa função também é constante em S. Porque ela nada mais é do que a norma do alfa de S. Pelo caso 1, eu já vi que a derivada da exponencial preserva os comprimentos radiais. Né? Então, isso aqui, pelo caso 1, implica que a norma do xt, em qualquer st, é a norma do alfa de S. O alfa de S aqui está na direção radial. Por outro lado, isso aqui era a norma de V
Ou seja, isso não só é constante em T, mas é constante em S também. Então, isso aqui dá zero. Ok? Então, provei que o produto escalar dos dois vetores variacionais é constante ao longo da geodésica. Né? Logo, a conclusão é que se eu quiser calcular esse produto escalar quando o tempo é 1, o tempo é a segunda variável, né? E o S é 0. Né? O S0 corresponde à curva original. Isso aqui é igual, como a derivada em t é 0, mesma coisa que fazia conta no tempo 0. Certo? Tá certo isso aí? Mas quanto que dá isso aqui? É só olhar para as fórmulas, né? Esse aqui é o xt, esse aqui é o xs, mas observe que o xs tem um t na frente. Então, quando o t é 0, ele é 0. Certo? Aqui é 0. Porque o xs... De fato, essa aplicação x, ela deixa de ser uma parametrização na origem, né? Porque a derivada com respeito a s dá 0 aqui. Mas não tem problema, né? A conta aqui faz sentido. Então, a derivada é 0. Faço isso aqui, eu concluo que o produto escalar é 0. Ou seja, é exatamente o que eu queria, porque isso aqui é exatamente o produto escalar da... Se eu agora faço tempo 1, eu vou ter aqui o alfa de 0, que é o V, e o alfa' de 0, que é o W. E aqui, quando eu faço t igual a 0, isso aqui me dá o... Não, t igual a 1 e o S igual a 0. Novamente, isso me dá V, isso aqui me dá V também. Isso aqui é igual a 0, né? Certo. E aí acabou. Então, essa é a demonstração, tá? Alguma pergunta? Quer dizer, o XS ele está diminuindo, assim, né? Da maneira que aqui ele é 0. Certo. Ok, então, resumindo, né? Quando você olha para exponencial, você tem que o comprimento radial é preservado, o ângulo, né, entre o radial e o círculo também é preservado, só que o ponto importante a entender é que o comprimento tangente ao círculo, perpendicular ao radial, não é preservado, não precisa ser preservado. Porque se tudo fosse preservado, então a geometria intrínseca seria a geometria do plano e aí não teria nenhuma graça. Certo? Então é esse comprimento amarelo aqui que pode ser distorcido quando você olha pelo exponencial. Certo? O ângulo não e a radial não, mas o comprimento dos círculos ele vai variar com a superfície. Ok? Muito bem. Alguma dúvida aí? Tem que amarrar isso aqui. Então agora a gente pode provar que de fato geodésicas minimizam o comprimento. Então temos a seguinte proposição. Que diz, isso aqui fala sobre as propriedades minimizantes das geodésicas. Então, a proposição diz que seja S uma superfície regular, P um ponto, S superfície regular do R3 e P um ponto de S,
Então, existe... Deixa eu manter a minha anotação aqui. Vai existir um epsilon positivo, que vai ser menor do que esse delta aqui. Tá ok. Para todo... Vamos fazer limpar o desenho aqui. Então, novamente, aqui está a superfície. Aqui está o ponto P. Então, vai existir um epsilon. Tal que para todo ponto Q contido nessa bola aqui, isso aqui é a bola de raio epsilon centrada na origem, essa é a imagem. Assim como a imagem de círculos, né, do círculo você chama de círculos geodésicos, isso aqui você chama de bola geodésica. Ou disco geodésico. Então, existe um epsilon positivo, tal que para todo Q contido nessa bola geodésica, para todo Q pertencente à imagem pela exponencial da bola de raio epsilon, e para toda curva alfa, que pode até eventualmente sair, mas para toda curva alfa que liga P a Q, e para toda curva alfa que liga P a Q, temos que o comprimento de alfa é maior ou igual ao comprimento de gama. O comprimento de alfa maior ou igual ao comprimento de gama, onde gama é a geodésica radial que liga P a Q. Então, gama seria o Q vem de um ponto aqui, Q-til, né? Vamos chamar de V. Então, a geodésica radial é aquela curva que a imagem pela exponencial da semirreta de 0 a V, né? Tá bom? Então, qualquer curva alfa que liga P a Q tem comprimento maior ou igual que o comprimento de gama. E mais ainda, se os comprimentos forem iguais, se o comprimento de alfa é igual ao comprimento de gama, então a curva alfa é uma reparametrização de gama. Ou seja, o traço é o mesmo. Certo? Traço de alfa coincide com o traço de gama. Bom, se os traços coincidem, você tem que fazer uma parametrização positiva, né? Porque se você for e voltar, você está gastando mais comprimento. Então, na verdade, quando vale a igualdade, além disso, você tem que... Os traços coincidem e alfa é uma parametrização, uma reparametrização positiva de gama. Então, deixa eu colocar em outras palavras aqui. Alfa é uma reparametrização vou colocar assim, monótona de gama. Tá bom? Então, de fato, isso diz que a curva de menor comprimento entre os pontos P e Q é a geodésica radial. Isso se o Q estiver suficientemente próximo do P, né? Muito bem. Está claro o enunciado? A curva aqui basta ser diferenciável por partes. Né? Se você quiser, você pode fazer coisas mais gerais do que isso, mas, digamos, diferenciável por partes já é suficiente para os nossos propósitos, né? Curva alfa aqui
diferenciável por partes. Certo. Muito bem. Então é isso que a gente tem que provar agora. Ok, então vamos lá. Bom, a chave é o lema de Gauss. Bom, eu desenhei a curva alfa aqui como contida na bola geodésica, mas a curva alfa poderia sair também. Uma outra possibilidade de alfa aqui. Só que a ideia é que, bom, se ela sair, ela vai ter que cortar antes a fronteira da bola geodésica. E esse pedacinho aqui, então, vai estar dentro. Portanto, o comprimento dele vai ser pelo menos epsilon, né? Que já é maior do que a distância de P aqui. Então, se ela sair, pior ainda, já não tem muito o que fazer. O comprimento dela já vai ser maior. Certo? Isso a gente vai argumentar agora na demonstração. Ok, então a gente tem uma curva alfa. Eu posso parametrizar ela de maneira... Posso pegar ela, por exemplo, no 0, 1. Essa é a curva alfa, que liga P a Q. E, bom, a gama também posso colocar definida em 0, 1. Se eu tomar a seguinte definição, gama de T é exponencial de TV. Né? Certo. O V aqui é aquele ponto que satisfaz o exponencial de V igual a Q. Então, essas são as duas curvas que eu preciso considerar. E a ideia agora é que eu vou... É como se eu estivesse usando a exponencial como sistema de coordenadas. Então, a curva alfa vai ser a imagem de uma curva alfa-til aqui. E aí eu vou dividir em dois casos. O primeiro caso em que ela sai da bola e o segundo caso em que ela fica dentro da bola. Ou melhor, vamos fazer primeiro o caso que ela está dentro da bola. Certo. Então, o primeiro caso, que é o caso 1, quando você supõe que a imagem de alfa está contida na bola de raio delta. De fato, o epsilon aqui é o epsilon onde a exponencial é um diffeomorfismo. Quer dizer, o epsilon dado pela vizinhança normal, né, ou pelo teorema da função implícita. Vai ser o mesmo epsilon na prática, então. Certo? Se você quiser, eu posso trocar para delta. Então, eu poderia colocar assim, ó. Deixa eu só reformular isso um pouquinho para ficar mais forte. Seja S uma superfície regular do R3, P um ponto de S, e vamos supor então que a exponencial em P é um dífio na bola de raio delta. Tá. Dífio sobre a imagem, né? Aqui. Ok? Então, certo? Então esse é o delta que eu vou pegar. Já mudei todos aqui, né? Ok, então eu vou supor agora primeiro que a imagem da curva alfa está contida nessa bola de raio delta. Tá certo? E aí você imagina a seguinte situação. Deixa eu fazer um desenho aqui, né? Aqui está a origem, aqui está o V. Está tudo acontecendo dentro da bola de raio delta. Bom, essa curva alfa, ela poderia, digamos, voltar para a origem, por exemplo. Depois continuar por aqui. Voltar para a origem de novo. Continuar por aqui. Para evitar tratar esse tipo de situação, eu vou pegar o último tempo em que ela passa pela origem. Certo? E aí,
eu vou estar esquecendo um pedaço da curva, mas não tem problema, porque quando eu faço isso, o comprimento cai. Certo? Então, eu pego assim, seja T0. Como é que eu defino esse T0? Ele é o sup do conjunto dos T's, onde alfa tilde T é zero. Quer dizer, o alfa tilde T é exatamente aquela curva que é mandada em alfa pela exponencial. Tá bem? Então agora eu posso esquecer então esses pedaços da curva. Porque eu sei que o comprimento da curva toda, curva alfa, de 0 a 1, certamente é maior ou igual que o comprimento da curva alfa de T0 a 1. Tá? Então agora a curva sai da origem aqui, mas ela nunca volta para a origem. Então esse vetor ele é sempre diferente de zero. Certo? Como ele é sempre diferente de zero, eu posso escrever esse vetor de maneira única como um número real positivo vezes um vetor de norma 1, por exemplo. Né? Então, eu posso fazer o seguinte. Para todo t estritamente maior que o t0, escrevemos o alfa til de t, vai ser o quê então? Vai ser um R de t vezes um vetor, que eu vou chamar de W de t, onde esse W de t tem norma 1, ou seja, o W de t é exatamente o alfa til de t dividido pela norma. Certo? Ok, então a curva alfa, o alfa é simplesmente a imagem disso daí, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escrevendo o vetor como um número real vezes um vetor de norma 1? Qual a conveniência disso? Bom, a razão é que eu quero usar o lema de Gauss, né? Eu quero usar o lema de Gauss. O lema de Gauss me diz a informação exatamente sobre o que acontece com a direção radial e com a direção perpendicular, certo? É por isso que eu estou tentando quebrar no pedaço aqui que contribui com a direção radial e no outro que contribui com a direção perpendicular. Por isso que eu estou escrevendo dessa forma. Ok, agora é só calcular a derivada, né? O alfa' de t, que depois eu vou ter que integrar essa norma da derivada. Isso aqui vai ser, então, vai ser a derivada da exponencial nesse ponto aqui, aplicada a derivada dessa curva, que a derivada dessa curva é a derivada de R vezes W, mais R vezes a derivada de W, certo? Então, eu quebro isso em dois vetores. O primeiro vai ser o R' de t vezes a imagem do W. E o segundo vetor vai ser, então, o R de t vezes a imagem do W'. Certo. Então, pergunta agora o que eu sei sobre esses dois vetores, né? Não, W' não é zero, não. Tem norma 1, mas um ciclo, o vetor velocidade de um ciclo não precisa ser zero, né? Ou seja, o que eu sei sobre o W'?
O W de t tem norma 1. Então, o que eu sei sobre o W'? Que ele depende normal W. Né? Então, como o produto escalar de W com W é sempre 1, nós temos que o W' de t é perpendicular ao W. Mas eu estou olhando para a exponencial exatamente num ponto na direção de W. Né? Então, W' é uma direção perpendicular radial. Enquanto que aqui eu estou usando exatamente o W, ou seja, isso aqui é uma direção radial. Então, esse vetor aqui é a imagem de um vetor radial e esse aqui é a imagem de um vetor perpendicular à direção radial. Portanto, eles são o quê? Perpendiculares, pelo lema de Gauss. Então, o lema de Gauss me diz que essa decomposição é ortogonal. Então, pelo lema de Gauss, esses vetores são perpendiculares. Logo, se eu quiser escrever a norma ao quadrado desse vetor, eu vou ter que isso vai ser a soma ao quadrado das normas desses dois vetores. A norma do alfa' de t ao quadrado vai ser igual ao R' de t ao quadrado vezes a norma desse vetor ao quadrado mais a soma do R de t ao quadrado, norma desse cara, ao quadrado. Bom, então a ideia da prova é essa, que você, usando o lema de Gauss, você consegue decompor na parte radial e na parte perpendicular radial. O termo misto não existe, né? Então, estou usando aqui esses dois vetores aqui. São ortogonais. Então, qual é a parte que vai contribuir para o comprimento, então? Você quer comparar com uma parte com a geodésica radial, que é aquela que só tem a parte radial. Certo? Então, essa contribuição aqui que vem das direções perpendiculares às radiais, eu posso simplesmente ignorar. Ou seja, isso implica que a norma do alfa' de t ao quadrado é maior ou igual que o R' de t ao quadrado. Ou seja, isso aqui só faz aumentar o comprimento. Se ela balançar, isso só aumenta o comprimento. Isso aqui W de t ao quadrado, certo? Porque eu ignorei esse pedaço. Ele é maior ou igual a zero. Bom, mas aqui eu tenho uma direção radial, portanto eu lembro que o Gauss me diz que as direções radiais têm um comprimento preservado. Portanto, isso aqui é exatamente igual a R' de t ao quadrado vezes a norma de W de t ao quadrado. Só que essa norma é 1. Certo? Então, concluo no final das contas que se eu escrevo a minha curva assim, se eu tirar a raiz quadrada, a norma do vetor velocidade é maior ou igual que o valor absoluto da derivada de R. Certo? Mas agora, se eu pego isso aqui e integro, né, porque eu quero chegar no comprimento, se eu integro isso de t0 a 1, ou seja, o comprimento da curva alfa de t0 a 1, por definição, a integral da norma de alfa' de t, de t0 a 1. Isso aqui vai ser maior ou igual que a integral do valor absoluto da derivada de R, de t0 a 1. Mas aí vocês lembram que a integral do valor absoluto é maior ou igual que o valor absoluto da integral e aqui eu posso usar o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui é o R de 1 menos o R de t0.
Só que o valor de R em 1 é quanto? Só olhar para isso daqui, né? Quanto que é o valor de R em 1? Vamos ver aqui. Vai usar o alpha til, né? Como a curva alfa é uma curva que liga P a Q, né? Eu sei que no tempo final, isso aqui vai ter que ser V. Né? Ou seja, como o alpha til, o alfa de 1 é Q, eu tenho que o alpha til de 1 é V. Porque V era aquele vetor que por exponencial caía em Q. Então isso me diz, como esse vetor é unitário, isso me diz que o R de 1 é norma de V. Certo. E por outro lado, o R de T0 é 0, né? Porque a curva... O T0 era aquele tempo onde o alpha til era 0. Então, como alpha til de T0 é 0, o R de T0 é 0. Então acabou. Né? Isso aqui é norma de V, isso aqui é 0, isso é igual a norma de V. E observem que a norma de V é exatamente igual ao comprimento da geodésica gama, que era a geodésica radial, que ligava 0 a V. Né? O comprimento dessa geodésica aqui de 0 a 1 é a norma de V. Construção da geodésica. Então, eu mostrei que o comprimento de qualquer curva que liga P a Q contida na bola vai ser pelo menos o comprimento da geodésica radial. Não tem muito o que fazer, é só observar esse truque de decompor dessa maneira aqui e usar o lema de Gauss. Tá certo? Intuitivamente, a ideia é clara, né? A ideia é que a curva, se ela quiser minimizar o comprimento, ela tem que ser radial, porque se ela balançar assim, o comprimento aumenta, por causa da ortogonalidade. Certo. Ok. Então, isso mostra o caso 1, que é o caso em que a imagem da curva está contido na bola, mas o caso 2 agora fica fácil. O caso 2... Caso 2, que é o caso geral, é fácil porque você reduz ao caso 1, né? Quer dizer, você pega, você chama de T1, como é que a gente define isso? Acho que seria o ínfimo, né? Não vou chamar de caso geral, não. Vou supor que alfa de 0,1 não está contido na bola de raio delta. Então, isso aqui implica que tem que intersectar a fronteira, né? Certo. Tem que intersectar a fronteira. Bom, se você quiser ser preciso, né? Aqui eu estou falando de bolas abertas, tá? Isso aqui é sempre bola aberta. Então, se você quiser ser extremamente rigoroso, você pode pegar um delta linha um pouquinho menor que delta. Delta linha. Para garantir que você está num compacto, né? Então, isso implica certamente que essa curva vai conter pontos fora da bola de raio delta linha, né? Isso daqui vai intersectar a imagem pela exponencial da bola de raio, da fronteira da bola de raio delta linha. Para todo delta linha menor que delta. E aí você pega o primeiro ponto que faz isso. Você define o T1 como sendo o ínfimo, né? Dos T's tais que o alfa de T
pertence a esse conjunto aqui. Certo? Você pega o primeiro ponto em que ele chega ali. Não é? E aí você simplesmente observa que o comprimento da curva toda é maior ou igual que o comprimento daquele pedaço. Restrito de 0 até 1. Mas agora isso é a imagem de uma curva que sai da origem e chega nessa fronteira aqui. Então, pelo caso 1, o comprimento dessa curva tem que ser pelo menos o raio da bola, delta linha. Isso aqui vai ser pelo menos delta linha, certo? Pelo caso 1. Mas o delta linha é um número arbitrário menor que delta, então em particular é maior ou igual a delta, comprimento de alfa, maior ou igual a delta, que é estritamente maior que a norma de V, né? Que era o comprimento da gama. Então, a ideia é essa: se a curva sai, você trunca e aplica o caso 1. Okay. O que está faltando provar? Caracterizar o caso da igualdade, né? A gente já mostrou que o comprimento é maior ou igual. O que acontece, então, se vale a igualdade? Bom, se vale a igualdade, isso é uma coisa, uma coisa que aparece muito em geometria, né? Você prova uma desigualdade com significado geométrico, né? E aí você quer entender o que acontece no caso da igualdade. Aí, em geral, para chegar naquela desigualdade, você faz uma série de desigualdades antes. Então, se você tem igualdade no final, isso significa que você tem que ter igualdade em cada um dos passos. Que é o caso aqui. Então, você observa que se vale a igualdade no final, né? Aqui é o caso da igualdade. Se o comprimento de alfa é igual ao comprimento de gama, então você olha para o que você fez, tenta analisar. Bom, em primeiro lugar, o caso 2 não pode acontecer, né? Porque aqui tinha uma desigualdade estrita, né? Certo? O primeiro significa que estamos no caso 1, ou seja, a imagem de alfa está contida na bola de raio delta. Ok? O que mais que a gente pode dizer? Então, você olha para o caso 1, nessa cadeia de igualdades, o que mais você pode dizer? Então, todas essas desigualdades aqui têm que ser igualdades. Em particular aqui, né? Quando eu passei daqui para cá, eu estava ignorando esse termo. Então, significa que esse termo aqui tem que ser 0. Não é? Certo? Mas como eu estou na região onde a exponencial é um difeomorfismo, esse vetor só pode ser 0 se o W' de t for 0. Então, essa é uma informação, que o W' é 0. Ou seja, W de t é constante. O que é que você está me dizendo sobre a curva? Isso me diz exatamente que a curva é radial, né? Se esse vetor aqui é constante, o alfatil é radial. Tá. Então, eu já sei que ela é radial, ou seja, isso já implica que os traços são iguais, né? Tem que ser radial. E dá para dizer mais, né? Porque agora, quando eu passei daqui para cá, tirei o valor absoluto para fora, se vale a igualdade aqui, isso significa que essa função R' de t é não negativa. Certo? Ou pode até ser negativa, mas não vai ser o caso, porque o raio está aumentando. Ela tem que ter um sinal. O único sinal possível aqui é ser não negativo. Essa é outra conclusão. Que o R' de t. Isso aqui já implica que alfa é uma reparametrização.
da geodésica radial. Mas como eu sei que o R' de t é não negativo, então eu também tenho que essa reparametrização é monótona. Certo? Então, de fato, ela tem que ser a geodésica radial, módulo reparametrização. O comprimento é invariante por reparametrizações, né? Você pega a geodésica e anda, não pode ir e voltar, mas se você anda com a velocidade variável, positiva, o comprimento é o mesmo. Para concluir que o W' é zero, Uhum. a linha integral ali, não vai sair. A integral ali tinha que ser zero. Porque, na verdade, isso aqui são funções contínuas, né? Então, se você tem uma função que é maior ou igual a zero e positiva num ponto, a integral dela é positiva. Você está certo. Eu estou saltando esse passo aqui, que, na verdade, eu teria que a integral disso é zero e portanto, isso é zero em todo t, porque é não negativo. Certo? Ok, então provamos suas propriedades geodésicas. Bom, eu não falei aqui, mas você pode, em geometria intrínseca também, outro conceito que é importante é o conceito de distância, né? Entre dois pontos. Quer dizer, a ideia é que você tem uma superfície S e tem dois pontos P e Q. Então, você quer definir a distância entre esses dois pontos como ponto de uma superfície S. O que você faz é você pega o ínfimo dos comprimentos de todas as curvas diferenciáveis por partes alfa que ligam P a Q. Certo? Essa é a definição. O ínfimo dos comprimentos de alfa, onde alfa é uma curva diferenciável por partes que ligam P a Q. E aí é fácil ver que isso é de fato uma distância, ou seja, se você se olha para o par formado pela superfície, a distância ds, isso aqui fica um espaço métrico e que a topologia induzida por essa distância coincide com a topologia usual da superfície como subconjunto do R3. Eu deixo isso como exercício para vocês. É fácil ver que ela é simétrica, né? Porque o comprimento não depende se você vai de lá para cá ou de cá para lá. É sempre não negativa. Bom, certamente vale a desigualdade triangular, né? Porque se você tem três pontos P, Q e R, né? Então você pega qualquer curva que liga P a R e qualquer curva que liga R a Q. Se você junta as duas, você tem uma curva que liga P a Q. Né? Portanto, a distância de P a Q tem que ser menor ou igual que a soma desses comprimentos. Mas aí você toma um ínfimo em cada um e obtém as distâncias entre os pontos correspondentes. Né? E também vale a situação em que, se a distância for zero, os pontos são iguais, porque até é fácil checar que essa distância aqui ela é sempre maior ou igual que a distância dos pontos como pontos do R3. Né? Porque o comprimento de qualquer curva que liga P a Q vai ser maior ou igual que o comprimento do segmento de reta. Né? Então isso sempre vale. Então, se a distância é zero, os pontos são iguais. Então, toda a superfície do R3 tem uma noção de distância. Aí a pergunta natural que se coloca é se dados dois pontos P e Q sobre uma superfície S, se existe uma geodésica que liga P a Q e cujo comprimento seja igual à distância. Certo? Bom, isso entra no conceito de
de superfície completa que aparece mais tarde no livro, né? Fácil ver que isso não é verdade em geral. Por exemplo, se a sua superfície fosse um aberto do plano assim, se essa for a sua superfície, então você pega um ponto P e um outro ponto Q aqui, você tem uma noção de distância, mas essa distância não é realizada por nenhuma geodésica, né? Porque como a superfície é um pedaço do plano, a única geodésica seria essa daqui, que sai da superfície. Então, esse é um exemplo de uma superfície em que a distância não é realizada por uma geodésica. Certo? Muito bem. Ok. Então agora a gente pode começar a preparar o terreno para provar o teorema de Gauss-Bonnet, que vai ser o assunto da próxima semana. Então, para fazer isso, o primeiro passo é interpretar de maneira, em termos de ângulo, o conceito de curvatura geodésica. Comecei o curso aqui falando de curvatura de curvas planas, né? Eu dei uma definição e depois observei que a curvatura de uma curva plana nada mais é do que, se a curva estiver parametrizada o comprimento de arco, nada mais é do que a taxa de variação do ângulo, né, que a tangente faz como horizontal. Essa é a definição a interpretação da curvatura em termos de ângulo, né? Então, o que eu gostaria de fazer é encontrar algo parecido para superfícies. No caso aqui, a curvatura vai ser substituída pela curvatura geodésica. Eu gostaria de tentar entender essa curvatura geodésica como taxa de variação de algum ângulo. Certo? Esse é o objetivo. Então, só observar o seguinte, que você sempre pode falar de função ângulo, né? Então, vamos imaginar que você tem aqui, ao longo de uma curva alfa, você tem uma curva alfa, uma superfície regular. Digamos que ao longo dessa curva alfa eu tenho dois campos, V de t e W de t, são campos tangentes ao longo de alfa. Digamos que esses campos sejam unitários. Certo? E o que eu gostaria de fazer é ter uma representação para esse ângulo aqui, que vai do V de t para o W de t. Tá certo? De fato, esse ângulo sempre existe. Uma maneira de descrever isso daqui é a seguinte: se a sua superfície é orientada, né? Então digamos que ela seja orientada, S orientada, então eu posso pegar o único vetor que é perpendicular a V, que é unitário e que faz com que V, esse vetor e a normal formem uma base positiva. Ou seja, eu posso rodar 90 graus no sentido anti-horário ditado pela orientação. Eu vou chamar esse vetor de V barra de t. Então, o V barra de t é simplesmente o produto vetorial da normal pelo V de t. Posso fazer a mesma coisa com W barra de t. Certo. E aí a minha observação é que sempre existe essa chamada função ângulo. Sempre existe uma função diferenciável a θ de t, tal que você pode escrever o W de t como cosseno de θ de t vezes V de t mais seno de θ de t vezes W barra de t. Certo? Essa função ângulo sempre existe. O
que está por trás aqui é que você pode chamar isso aqui de A de T, você pode chamar isso aqui de B de T. Como esses vetores formam uma base, que é V, né? Como esses vetores formam uma base ortonormal, você tem que o A de T ao quadrado mais B de T ao quadrado é 1. Então, significa que a curva A de T, B de T é uma curva contida no círculo de raio 1. E aí, toda curva que diferenciável no círculo, você pode associar uma função ângulo, que é diferenciável também. Certo? Vocês devem ter visto algo parecido aí em algum dos cursos passados, senão vocês fazem como exercício, né? Você sempre pode escrever essa curva como cosseno θ, seno θ. E aí a diferenciabilidade do ângulo é a mesma diferenciabilidade das funções. Tá certo? Então essa função ângulo existe. E aí o que eu gostaria de fazer é comparar as derivadas covariantes de V e de W. Fazer uma derivação geral aqui, depois a gente faz o caso particular para voltar na situação da curvatura geodésica. Então você tem essa fórmula aqui, se eu derivar, eu fico com o seguinte. Então W' de T é igual a, vamos lá, isso aqui é menos o seno de θ de T vezes θ' de T vezes V. Depois eu derivo o V de cosseno θ de T vezes V' de T. E aí eu tenho a derivada do segundo termo, que vai me dar mais cosseno θ de T, θ' de T, V barra de T, mais seno θ de T, V barra linha de T, tá certo? Então eu tenho isso aqui. Bom, como esses vetores são unitários, né, o que é que eu sei sobre esse vetor aqui, né? Novamente, eu sei que, como WW é igual a 1, eu sei que o W' é perpendicular ao W, tá certo? Bom, se eu quiser a derivada covariante, eu coloco a componente tangente aqui, tá certo? E lembra que o W é tangente, né? Esse vetor é tangente, superfície. Então, isso implica que a derivada covariante de W também é perpendicular ao W. Então, tem a seguinte situação. Eu estou no plano tangente, a normal está apontando para fora do quadro, tenho esse vetor W aqui. Como a derivada covariante é tangente e perpendicular ao W, ela tem que ser um múltiplo do W barra. Ela tem que estar em algum lugar aqui, né? Então, isso significa que a única coisa que eu preciso determinar para calcular a derivada covariante é esse múltiplo. Certo? Então, eu dou uma definição, que é a definição do livro. A notação que o Manfredo usa é a seguinte. Ele denota assim, coloca colchete. Isso aqui é exatamente aquele múltiplo ali, ou seja, o produto escalar da derivada covariante pelo W barra, que é o N vetorial W de T. Isso para campos unitários. Ele chama isso de valor algébrico da derivada covariante. Então, o que eu gostaria de fazer agora é comparar a derivada covariante do W com a derivada covariante do V. Certo? Então, o que eu preciso fazer é tomar o produto escalar daquela expressão com o W barra. Certo? Ou seja, esse valor algébrico aqui vai ser igual ao produto escalar dessa derivada covariante com o W barra. Mas o W barra é tangente, então posso pegar a derivada usual
que é exatamente o que eu tenho ali. Certo? Então, vou fazer o produto escalar disso daqui por W barra. Bom, o W barra é fácil de determinar, né? Porque ele corresponde a rodar o W no sentido, aplicar uma rotação ao W de 90 graus no sentido anti-horário. Mas a rotação é uma transformação linear, então você roda o V e roda o V barra. Quando você roda o V, você fica com o V barra. A gente tem essa expressão aqui. E quando você roda o V barra, você obtém menos o V. Fica assim. Essa é a expressão para o W barra de T. Certo? Ok, então agora a gente faz o produto escalar e quanto que dá? Vamos ver aí. Lembrando que o V e o V barra formam uma base ortonormal, né? Como é que faz isso aqui? Então vamos pegar esse termo aqui primeiro, por exemplo. Então o V barra com o V dá zero, né? Então não interessa. Vai aparecer o V barra vezes V' aqui. Então eu fico com cosseno ao quadrado. V barra V'. Certo? Depois, o V barra com V barra dá 1. Então eu fico cosseno ao quadrado θ'. E aí depois eu tenho V barra com V barra linha, mas lembrem que, novamente, o V barra é unitário, né? Então V barra linha dá zero. Então eu acabei com esse termo aqui. Agora eu vou olhar para esse. Então tem o V com V dá 1, né? Menos com menos dá mais, então fica o seno ao quadrado vezes θ'. Vai aparecer um θ' aqui também. Depois V com V' dá zero, da mesma forma que o V barra dava zero. O V com V barra dá zero também, e fico com V barra linha menos seno quadrado. Não, mais seno quadrado, né? Opa, menos, né? Seno quadrado, V barra linha. Então fica menos aqui. V barra linha. Então é essa a expressão que dá. Ok? Então cosseno ao quadrado com seno ao quadrado dá 1. Portanto, esse termo aqui já me deu o θ'. Só que eu ainda preciso comparar esses dois termos aqui. Mas isso é só lembrar que, como o V e o V barra são ortogonais, o V' e o V barra é o menos V barra linha. Um é o outro com sinal oposto. Certo? E o V' e V barra quem é? Quem que é o V' e V barra? Exatamente o valor algébrico da derivada covariante de V, né? Certo. Então acabou a conta, né? A gente mostrou que a diferença entre esses valores é exatamente a derivada taxa de variação do ângulo entre os vetores. Ok? Vamos interpretar isso para terminar. Então vamos escrever essa proposição e tirar um corolário, né? Então a proposição é que se eu tenho V de t e W de t campos tangentes unitários ao longo de alguma curva alfa contida na superfície S, e digamos que θ de t seja uma função ângulo, onde eu denoto assim, esse é o ângulo que faz o ângulo que vai do V para o W. Certo? Observe que a função ângulo está definida módulo múltiplos inteiros de 2π, né? Mas existe uma, pelo menos. Tá?
Então, a gente provou que a derivada covariante do W, esse valor algébrico aqui, é igual ao do V mais a taxa de variação do ângulo. Certo? Então, agora qual é o corolário? Se eu quiser voltar ao assunto das geodésicas, né? Desculpe, não geodésica, curvatura geodésica, qual é o caso particular dessa proposição que vai me dar o que eu quero? Ou seja, se eu quiser aproveitar essa fórmula aqui, um desses termos tem que me dar a curvatura geodésica. A curvatura geodésica vai estar relacionada com a derivada covariante de quem? Do alfa-linha, né? Então, se você tem uma curva alfa na superfície S, e ela vem parametrizada por comprimento de arco, a gente definiu a curvatura geodésica aqui como sendo exatamente o produto escalar que faz a derivada covariante do alfa' com aquela normal, que nada mais era do que o N vetorial alfa' de S. Certo? Direção tangente, né? Aqui está o alfa', aqui está o N. Ou seja, a curvatura geodésica é o valor algébrico da derivada covariante do alfa', se a curva estiver parametrizada por comprimento de arco. Então, se eu pegar um dos vetores aqui como própria velocidade da curva, um desses termos vai me dar a curvatura geodésica. E o que eu faço então com o outro? Não, a curva é qualquer, né? Porque eu quero interpretar a curvatura geodésica de curvas. Como é que se chama esse V, então? Como é que eu posso pegar o outro para que dê zero? Pega um campo paralelo, que é exatamente um campo em que essa derivada covariante dá zero. Certo? Então, o corolário disso é o seguinte, que se eu tenho alfa é uma curva parametrizada por comprimento de arco, se eu pegar um campo W de S a campo tangente unitária e paralela ao longo de alfa, e se eu medir o ângulo, se eu pegar alguma função ângulo entre o campo paralelo e o campo velocidade, então eu concluo que de um lado eu vou ter curvatura geodésica, do outro lado eu vou ter zero mais taxa de variação do ângulo. Certo? Ou seja, a interpretação de fato existe, sendo que no plano, campos paralelos são campos constantes. Então aqui a gente pegava sempre a horizontal. Então, se você quiser ter essa interpretação no caso de superfície, o que você precisa fazer é comparar, olhar sempre para o ângulo que a tangente faz com um campo paralelo. Que pode até mover, né? Mas para um ser vivendo na superfície, ele seria paralelo, digamos. Certo? Então, essa é a interpretação da curvatura geodésica. Ela é a taxa de variação que a tangente faz com uma direção paralela. Tá bem? Alguma pergunta?
Muito bem. Isso vai ser importante para o teorema de Gauss-Bonnet, porque os ângulos vão aparecer. E a gente continua na próxima aula, então.